Boa noite. Deixa eu escrever aqui nos comentários. Live para tirar dúvidas. Assim, vou deixar já fixado aqui para quem entrar depois já saber o tema. Deixa eu ver. Não tá deixando eu fixar. Aí deu. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa terceira live já de dúvidas. Toda semana aí tô anotando o que vocês perguntam. E vou começar com a da Letícia, que é da semana passada. E não deu tempo de responder todo mundo. E aí a dela acabou ficando para hoje. E ela contou um pouquinho da história dela. Ela falou que tem uma enteada, né, de 4 anos. Falou que ela é boazinha, mas é muito teimosa, né? Você fala não e ela vai lá e mexe nas coisas. Então vamos lá. Depois ela fez outra pergunta. Vamos responder por partes. Eu vou já começar a falar assim, porque tem muita pergunta, muito conteúdo aqui, ó. E eu quero que dê tempo de passar tudo para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, gente, quando a gente fala um não para uma criança pequena, né, 4 anos, eles ainda não têm tanta maturidade para entender esse não, né? Fisicamente falando, né? No cérebro delas ainda não está desenvolvido o suficiente para processar um não, porque o não é uma palavra abstrata, né? O que é o não? Não é uma coisa concreta, né? Que as crianças podem ver, podem pegar. Então você falar não pega é a mesma coisa que você falar pega, né? Se eu falar para você agora, não pensa num sorvete, já veio um sorvete aí na sua cabeça. O cérebro não processa o não. Então, quando a gente quer falar não para a criança, né? Como dizer esse não sem falar um não? Então a gente redireciona. Então, por exemplo, teu filho vai mexer na tomada. Aí você fala, não pode pôr o dedo aí. Em vez de você falar, não pode pôr o dedo aí, mostra o que ele pode. Ó, filho, né? Distrai ele com outra coisa, substitui. Né? Olha esse brinquedo aqui, olha não sei o que lá. Ou até tenta explicar, fala, ó, filho, isso aí dá choque, mas ele não vai entender o que é o choque para ele, né? Então, se a criança não tem maturidade de compreensão, então ela não tem que ser punida por isso, ser taxada de teimosa e tudo mais, porque ela não entende isso ainda, né? Não é culpa dela. Oi, gente que tá chegando aí, Daiane, Luciana, Cidinha, oi, Agatha. Então a gente não, né, tem que sempre lembrar de olhar com o olhar da criança. E como ela não tem maturidade para entender ainda que toma choque que não pode, então a gente tem que supervisionar mesmo, tem que redirecionar, distrair e fazer outras coisas. Aí ela ainda, né, dá opção, mostra o que pode, né? Não pode mexer na tomada, mas ó, você pode mexer nesse brinquedo, né? Dá opção para ela, ó, tem esse livrinho e esse outro, para ela se distrair. Porque aí ela continua e fala assim: olha, essa minha enteada ela é bem enérgica, né? Os meus pais dela são separados, né? Porque ela é enteada, é madrasta, né? E ela passa muito tempo na escola, né? Ela mora com o pai, não vê tanto a mãe. Então ela é muito enérgica. Então, por que será que ela é enérgica, né? A gente tem que teria que analisar o contexto inteiro dessa criança. Então, será que ela tá mandando demais porque os pais mandam de menos? Então ela tomou esse papel para ela, né? Às vezes os pais são muito permissivos por se sentirem culpados, né? Por estarem ausentes, por conta do trabalho e tudo mais. Então, será que eles são permissivos? Então, ela acabou tomando conta da casa? Ou então, não. Ou então, às vezes, os pais podem, mesmo sendo ausentes, né? Por conta do trabalho, podem ainda ser muito mandões. Então, será que ela aprendeu a mandar com eles? De ter essa disputa de poder, né? De querer controlar, ter essa necessidade de controle? Se o temperamento dela for colérico, então, aí que ela quer ser, né, controladora mesmo, porque faz parte do temperamento que o temperamento é uma coisa mineral, que a gente nasce com isso, né? Então, se por exemplo esse for o caso, a gente pode usar essa, né, energia dela
ser enérgica para uma forma construtiva, né? Se ela tem essa necessidade de controle, de ser líder, de querer mandar, então vamos dar alguma tarefa para ela ser a líder, né? Então, filha, você quer, no caso não é filha, né? Mas é como se fosse que mora com você desde pequena, né? Enfim, não é mais, não sei como que você chama ela, se é pelo nome, enfim, isso né, não importa agora. Você pode deixar ela assim, ó, vamos fazer uma brincadeira tal, você que vai organizar, vai ditar as regras, ou vamos preparar hoje, sei lá, uma sobremesa, e aí o que a gente faz primeiro? Você lê a receita, né? Você vai ditando aí o que a gente vai ter que fazer, e assim ela vai estar nessa liderança, né? Ela vai estar nesse controle de fazer a sobremesa, e você vai estar usando essa necessidade que ela tem para uma coisa boa. E aí eu vi que tiveram mais pessoas, né? E outra, ela também pode fazer isso pra chamar. Aí, voltou. E né, o que é comum, que eu acho que vocês já devem ter pensado, é que ela deve fazer isso também para chamar atenção, né? Para querer ser percebida. Olha, né? Eu preciso da atenção de vocês, quero me sentir amada, importante. E aí as crianças têm um comportamento desafiador para chamar atenção, né? Elas querem uma coisa e agem de forma oposta, porque eles não têm essa maturidade, essa percepção da necessidade dele, de como conseguir isso, né? Então eles acabam agindo dessa forma imatura mesmo, né? Então a gente tem que entender o que está por detrás desses comportamentos, né? Que eu dei algumas sugestões do que pode ser que está acontecendo, né? Eu não conheço essa família de perto, não tenho como afirmar é isso ou aquilo, mas são algumas hipóteses do que pode estar acontecendo e do que vocês podem fazer. Então, é deixar ela ser líder, né? Dar opção, redirecionar, são algumas coisas, né? Dar atenção para ela, se ela tá se sentindo fazendo isso para chamar atenção. Então, passar um tempo positivo com ela, pelo menos uns 15 minutos por dia, só com ela, fazendo alguma atividade que ela goste, para ela se sentir importante, né? Perguntar como foi o dia, dividir o seu dia, que ela vai se sentir importante de saber sobre você. E aí, pegando esse gancho dela, né, que ela falou que não gosta de ouvir não e tudo mais, a Raquel falou também que a filha dela tem 3 anos, não sabe ouvir não, fecha a cara, fecha a mão, não quer falar com ninguém. E o Yara também falou que a bebê dela de 1 ano e 3 meses grita pra tudo e ela não sabe o que fazer. Então, quando a criança age dessa forma, na verdade ela tá expressando uma insatisfação, né? Com 3 anos, 1 ano e 3, elas não sabem falar: ai, mamãe, eu queria tanto aquilo, eu estou frustrada, por isso eu estou, né, nervosa, agindo dessa forma. Eles não vão falar assim, né? Eles não têm essa maturidade, então eles agem dessa forma mesmo, né? Uma expressão corporal, de fechar a cara, fechar a mão, né? E isso é até uma oportunidade pra gente ensinar ela autoconhecimento, pra daí ter um autocontrole, porque quando a gente se conhece, sabe, né? A gente não consegue controlar o que a gente não conhece. Então, olha, filha, você tá reparando que você tá toda contraída? Porque a gente faz isso, né? Quando a gente tá relaxado, feliz, fica assim. Quando tá bravo, tenso, cruza o braço. Então, é uma expressão corporal, uma forma da criança se comunicar, né? A de 1 ano e 3 só grita e essa de 3 fecha a mão. É o jeito que ela tá se expressando, que ela quer alguma coisa. E quando a gente também quer uma coisa e não consegue, a gente também fica frustrado, a gente também fica bravo. Só que a gente já tem maturidade para lidar com isso de uma forma melhor, né? De repente conversar com quem estiver causando isso, né? Parte desse conflito, mas elas não sabem. Então, você pode sinalizar para ela: ó, filha, então toda vez que você fica assim, ó, reparou que você fez isso? É que esse sentimento chama raiva, né? Você tá nervosa, tá frustrada. O que a gente pode fazer para você se sentir melhor? Né? Você quer pintar? Quer ouvir uma música? Quer ir tomar uma água? Porque aí toda vez que ela aí fizer isso, ela vai ter esse autoconhecimento do que ela tá sentindo e ela vai poder exercer a partir daí um autocontrole. É bom, se eu tô assim, eu tô nervosa, então eu vou procurar fazer tal coisa para me acalmar. Vou respirar fundo. Como que respira fundo pra você ensinar uma criança, né? Então, como você vai cheirar uma florzinha?
Ah, agora só pra velhinha. Então você vai ensinando a criança a respirar, né? E dar as opções pra ela. Filha, o que ia te acalmar agora? Porque quando a gente se sente bem, a gente age melhor, né? Ela vai estar disposta a ouvir. Porque se ela tá nervosa, não adianta nem falar nada dessa irmã querer ensinar alguma coisa, porque ela não tá com a cabeça para isso, né? Ela só tá com o lado emocional do cérebro ativo. Então a gente precisa trazer o lado racional para ela se acalmar e aí sim procurar uma solução, né? Procurar resolver de alguma forma as situações que vocês estiverem passando. Então, além de vocês poderem ensinar essa consciência dos sentimentos dela, você tem que pensar que ela, a de 1 ano e 3 falou que grita muito. Mas será também que depois eu fiquei pensando que aí na casa de vocês não gritam muito? Porque as crianças aprendem também muito por exemplo, né? Elas copiam tudo que a gente faz, elas imitam. Você deve ver aí quantas coisas que vocês fazem de alguma tarefa, alguma coisa, teu filho tá lá fazendo igual do lado, né? Tá copiando. Eles querem experimentar, querem fazer igual. Então, será que vocês não gritam também aí? Fala para parar de gritar com você gritando. Isso fica meio contraditório e elas aprendem mais por atitude do que palavras. Então, pode ser isso também. Então, usar frases gentis e firmes ao mesmo tempo é um caminho, né? A gente tem que primeiro se autoeducar para poder educar as crianças. Se a gente é um analfabeto, não sabe escrever, como é que você vai ensinar alguém a escrever sem saber escrever? Não dá. Então a gente precisa ter o autocontrole primeiro, né? De ter ser alfabetos emocionalmente para os nossos filhos também serem alfabetizados emocionalmente. Né? Então usar uma frase gentil e firme. Filha, eu sei que você quer brincar e tá na hora do banho. Então você validou a vontade dela, né? E mostrou a posição que tem que ir, ó, eu te amo e agora vamos pro banho. Então ela se sentiu acolhida e leva ela pro banho. A gente tem que ver a nossa abordagem com os nossos filhos, né? Porque isso reflete completamente no comportamento deles. Deixa eu ver aqui. Ai, Su, boa noite. Minha bebê tá naquela fase respondona. Tá se descobrindo, né? As vontades dela, ela como indivíduo. A gente, então, tem que ensinar eles tudo bem você ter sua opinião, né? Mas vamos comunicar com respeito. Então, a gente mostrando que a forma como a gente pode se comunicar, como a gente pode falar com calma, com gentileza e tudo mais, eles já vão aprendendo dessa forma também. Tanto que se você aplica isso e tem filhos maiores, sei lá, de 4, 6 anos, você vai ver que o que você faz com eles, um vai fazer com o outro também, né? Então, essa fase respondona, ela, né, tá se impondo, então vamos mostrar para ela uma forma de se expressar. Deixa eu ver aqui. E a Agatha tá rindo. Oi, Rogério. Obrigada pelo carinho. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Então, me perdi aqui. Deixa eu ver onde que eu parei aqui da outra pergunta. Foram elas que falaram disso, de 1 ano e 3 meses. Ah, vou mudar um pouquinho de assunto. Eu vi que tiveram algumas mães que me mandaram, ó, a Agatha falou, como lidar com a depressão no pós-parto na quarentena. A Andrea falou que só chora, não sabe o que fazer. A Letícia falou que o que tá mais difícil para ela é o estresse. Então eu percebi que vocês precisam de autocuidado, né? A gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. Se a gente tá mal, como é que a gente vai ter essa disposição, vai ter cabeça? Então a gente tem que se cuidar, né? Primeiro coloca a máscara no avião na gente para depois colocar em quem tá do lado, né? Quando ele tem a despressurização. Então, ó, primeiro pra Agatha, que tá com depressão, falando de depressão pós-parto. É normal ter oscilação de dias bons e ruins, porque teu corpo tá lotado de hormônio,
né? Teu corpo voltando para os órgãos para o lugar, mais o hormônio da amamentação, a prolactina, a ocitocina. Então, é muito normal ter esse desequilíbrio no começo. Tem até, se a fase é curta, é chamada de baby blues, né? Que você fica alguns dias mais tristinhas e tudo mais. Mas se isso persistir mesmo, você ficar mal, tudo, né? Pode ter até rejeição do bebê e tudo mais, aí você tem que procurar uma ajuda profissional mesmo, de um médico. De repente tem que tomar algum remédio, né? Fazer algum acompanhamento, alguma terapia, né? Você tem que se cuidar, ainda mais na quarentena, né? Que talvez você não tenha tanta rede de apoio porque tá isolada. Foca na tua conexão com o seu bebê, em curtir esse momento, né? Em que ele tá tão pequenininho, ele é aconchegadinho, chegou no mundo agora, né? Tá precisando de conexão. Então, você é tudo que esse bebezinho tem. Então você tem que estar bem, esquece algumas coisas da casa que nem são tão importantes assim, né? O teu filho que é o mais importante de tudo. Então foca nele, foca em curtir ele. Se você tiver com o teu marido aí, deixa ele lavar a louça, cuidar de algumas coisas. O que deu pra fazer deu, o que não deu fica pro dia seguinte. Né? Nada é tão urgente, nada é tão importante de vida ou morte. Então cuida de você, da tua saúde mental, do seu bebezinho. A Nayara, meu filho tá muito bruto e desobediente. Teve uma pergunta aqui parecida com isso. Deixa eu voltar pra cá. Peraí, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa disso. Ele falou de estresse, a chora, não sabe o que fazer. Então, gente, sobre esse autocuidado, pra vocês que estão fora, né, do pós-parto, todo dia, primeiro de tudo, tenta colocar o filho de vocês pra dormir cedo. É tão bom pra ele aproveitar os hormônios de crescimento, né, aproveitar o hormônio do sono, que é a melatonina. Quando eles dormem nesse período cedo, é que o corpo assimila os aprendizados, a memória. Então é importante eles dormirem cedo, né, para o desenvolvimento deles. E também é importante para vocês terem pelo menos umas 2 horas livres do dia sem criança, né, para vocês poderem tomar um banho relaxante, quer ver um filme, quer ler um livro, tomar um vinho. Vocês têm que ter esse tempo para vocês todos os dias, para vocês também terem a energia, né, se revitalizarem para encarar o dia seguinte, senão vai acumulando uma bola de neve, assomando uma coisa na outra, e no final acaba mesmo nesse estresse, né? E aí uma coisinha pequena já se torna grande, e aí uma birra que você podia ter evitado, mas se você tá tão cansada que aí já acaba descontando na criança, e a criança devolve de volta esse comportamento, e aí vai criando um clima ruim. Então, cuida de você para você estar bem, né? E poder criar uma atmosfera boa na sua casa. Vamos voltar aqui para as perguntas. Sobre quem que falou de desobediência? A Nayara. Nayara, teve uma outra mãe aqui que mandou também uma coisa parecida. Ela falou que... Olha, até nome parecido. O teu nome é Nayara mesmo? É. Olha, chama Nariane. Ela tem uma filha de 7 anos que enrola pra ir no banho, faz birra. Então também não tá colaborando, né? Não tá sendo obediente. A Lisandra também comentou. A Lisandra e a Ilka também falaram que os filhos delas não estão obedecendo, que isso irrita elas. Então a minha dica pra vocês é justamente para não entrar nessa disputa de poder, de ficar vocês mandando de um lado e o filho não obedece do outro, e sim e não, e aquela coisa. Acho que uma das coisas que mais funcionam é dar escolha limitada. Porque ao mesmo tempo que a opção dessas escolhas são aceitáveis para você, porque quem tá dando essas opções são vocês, né? Então vocês veem o que é cabível para vocês. E a criança, ao mesmo tempo, ela também se sente ouvida, se sente no poder, entre aspas, porque ela tá podendo escolher entre essas duas opções. Então, por exemplo, vou dar, como vocês não citaram exemplos de desobediência, eu vou usar o caso que a Nariane falou do banho, né? Então, será que a tua filha pode escolher o horário do banho? Filha, sempre é uma disputa para tomar banho, a mamãe tá cansada de ficar insistindo, você também não deve estar mais gostando de ficar ouvindo repetir.
você prefere tomar banho antes ou depois do jantar? Você decide. Você ainda coloca essa palavra no final, você decide, aí ela se sente mais ainda no poder. Bom, eu que tô, né, mandando, tô no poder, que vou escolher que horas que eu vou tomar banho. Né? E aí ela não tem opção de não tomar banho, né? De não obedecer isso, de não tomar banho. E ela vai tomar. Então deixa ela decidir o horário. Ou então você pode mudar o foco, né? Tentar tornar essa situação que você quer a cooperação do seu filho divertida. Ela não quer tomar banho? Filha, né? Primeiro você não vai gritar pra ela da cozinha e ela tá lá na sala assistindo TV. Ah, vai lá tomar banho, não sei, já tá na hora do banho, tu já entrou, já tá tarde. Não, vai até ela, olho no olho. Filha, eu tô vendo que você tá gostando de assistir isso, tal, esse tal programa. Ó, assim que nesse intervalo, ou assim que acabar, combina aí com ela, você vai pro banho. Que música que você... Quem vai escolher a música? Vamos cantar no chuveiro hoje. Quem vai escolher a música? Eu ou você? Então ela já não tem mais a opção de não ir tomar banho, né? E você já mudou o foco. Agora o foco é quem vai escolher a música, né? O banho ela vai ter que tomar de qualquer jeito. Então quem vai escolher a música para vocês cantarem é que ela vai decidir se vai ser ela ou vai ser você. Quem vai escolher a música? Ah, vamos colocar, sei lá, uma música aí que tá na atualidade, ou uma música de um filme. Então muda esse foco, né? Quando a criança é desobediente, tem que ver por que ela está sendo desobediente, né? Ela não está se sentindo ouvida. Então, dar opção é uma forma dela querer cooperar, né? Entre tantas outras ferramentas da disciplina positiva que a gente pode usar, mas eu acho que essa talvez seja uma mais prática e que sirva de uma forma mais abrangente também para o caso de vocês que não especificaram nada em uma situação específica, né? Vamos ver aqui. A Mara. Deixa eu ver se tinha uma outra pessoa que perguntou alguma coisa parecida aqui. Porque eu fui anotando as perguntas conforme foram chegando. Aí eu vi que algumas tinham temas, né? Eram um pouco parecidas, meio relacionadas. Então eu tô tentando juntar essas perguntas para poder responder aqui e depois dar mais atenção para vocês. A Mara falou que tem filhos de idade próximas e eles fazem birro o tempo todo para ficar com o mesmo brinquedo. Bom, isso é super natural, né? Que criança que não briga por brinquedo, não precisa nem ser irmão. Você vai numa escolinha, você vai ver essa situação acontecendo em algum momento. E por que isso acontece? Bom, até os 3 anos, a criança ela não sabe brincar junto, né? Primeiro ela pensa que ela é junto com a mãe, aí ela se descobre como indivíduo, então aí ela vai, né, mostrando essas vontades dela, vai vendo o que ela gosta, o que ela não gosta, e aí ela começa a se relacionar com o outro, então ela começa a ver os objetos, né, começa a querer explorar, ver o que faz, para que serve, como que é a textura, como que é o cheiro, quer explorar, querem conhecer tudo, né, são muito curiosas. Então ela pega um brinquedo e ela não sabe brincar junto com o outro. A partir dos 3 anos que eles começam a brincar junto, de querer socializar, né? E brincar junto, efetivamente. Porque às vezes a criança tá brincando com o brinquedo ali com alguém do lado, mas não tá brincando com essa pessoa do lado. A pessoa só está lá, né? Mas ele não tem essa interação forte com a pessoa. Ele tá focado ali no objeto, no que ele tá vendo, no formato, no tamanho, na cor. Então, e como eles também gostam muito de imitar e ver o que o outro tá fazendo para querer descobrir também, tudo que um vê que tá mexendo, ele quer ver também aquilo. O que é que o meu amiguinho tá mexendo? Né? O que é que o meu irmão tá mexendo ali? O que é isso que ele tá fazendo? Eles são curiosos, então eles vão querer pegar para eles verem também, para descobrir. Então, o que você pode fazer? E no caso dela ainda, que são irmãos, né? Tem, como eu falei, né? Eles estão se descobrindo, estão aprendendo a se relacionar com o outro. E isso também, dentro da família, eles acabam vendo
tentando se descobrir qual o papel deles dentro da família. Então, eu sou o irmão mais velho, eu já sei, né, por ter mais idade, mais experiência, tenho mais habilidades, já sei correr mais rápido, de repente andar no patinete, fazer alguma coisa a mais. O mais novo olha esse mais velho, tipo, nossa, meu, o que eu posso fazer para ser tão bom quanto ele, né, para conseguir andar tão rápido, para conseguir andar de patinete, ver com esses olhos de admiração. E aí ele pode ter duas atitudes. Pode se recuar, putz, eu não vou ser tão bom quanto ele, então eu vou tentar chamar a atenção de uma outra forma, né? Ou então ele pode, putz, eu tenho que tentar ser tão bom quanto ele, então eu vou querer o patinete dele. Então, estão descobrindo também qual o papel deles dentro da família, né? Sempre falam que um tem a ovelha negra, o outro não é, um é estudioso, um é de boa, um é mais estressado, né? Porque todo mundo é diferente de todo mundo, né? Ainda mais cada um nasce com um temperamento, tanto que falam, ai, foram criados com o mesmo pai, mesma mãe, do mesmo jeito, e são completamente diferentes, porque a gente nasce diferente, a nossa composição mineral é diferente. E quando a gente nasce, a situação, por mais que sejam os mesmos pais, são pais diferentes, né? Porque o filho mais velho tiveram pais de primeira viagem, de repente foram mais zelosos. Então, né, porque não tem tanta experiência, só tinham que dar atenção para um. Quando chegou o segundo, já são outros pais, eles já viveram a experiência de ter um filho, têm atenção para dar para o outro filho, então já é, querendo ou não, uma outra criação. Então, vai todo mundo, a família inteira, descobrindo o seu papel dentro da família, né? Quem a gente está virando, porque a gente muda o tempo inteiro. Então, isso é muito normal. E aí, o que você pode fazer para tentar amenizar essa disputa de brinquedo e tudo mais, são combinados. Então, você pode falar, ó, 5 minutos um, 5 minutos outro. Como eles não têm essa noção de tempo, né, de relógio, assim, você pode pegar um timer de cozinha, né, girar, colocar lá nos 5 minutos, ó, assim que apitar esse, tá na vez do outro. Aí gira, apitou, tá na vez do outro. Dá uma ampulheta, né, quando cai toda a areinha, tá na vez do outro. Assim, eles vão ter o controle, né, não vai ser alguém falando, eles estão vendo ali, né, uma coisa concreta, palpável para eles esse tempo, né, não são 5 minutos que não sabe o que é. Então, eles estão vendo o tempo de cair toda a areinha da ampulheta. E aí eles podem ir se revezando, né? É uma forma de tentar ajudar. O Levi teve, quando não tava, né, nessa pandemia, ele queria muito andar num, tipo, velotrolzinho, assim, de uma menininha do prédio. E eu falei, Levi, esse brinquedo é dela, né? Tem que ver quando ela quer emprestar e tudo mais. Aí ela já ia sair e falou assim, ó, agora você pode dar uma volta. Depois que você der uma volta, é a vez dela. Aí ele deu a volta, aí ele saiu do carrinho sozinho, nem precisei tirar nem nada. Foi, empurrou a menina pra dentro do carrinho, super bonitinho, deixou ela dar a volta, foi empurrando ela. Aí deu a volta dela, ele já foi tirando ela de volta pra ele entrar de novo. Então ele entendeu, é questão de conversar, é questão de fazer combinado. Não sei a idade dos teus filhos, você comentou aqui? Não falou, você falou que tem idade próxima. De repente eles fazerem alguma sugestão, né? Eles são super criativos, vê aí qual que é a ideia deles. Como funciona a ideia de papéis entre gêmeos, do mesmo jeito que não gêmeos, né? Porque são gêmeos, mas são pessoas diferentes, né? Então, de repente, um desenvolve uma habilidade de falar primeiro e o outro andar, né? E aí cada um vai se achando no que se interessa, no que quer se desenvolver. E aí vai, tem o temperamento que eu falei, que é mineral, que a gente nasce, então, né, ele pode ser sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico. Cada um pode ter nascido com um temperamento, isso também. O nosso temperamento é como a gente filtra a vida. E é através desse filtro que forma a nossa personalidade, né? Então, eles vão ter personalidades diferentes, apesar de serem gêmeos, né? São pessoas
distintas. Então é como se fossem outros irmãos, né? Pode ter um pouco mais essa questão de comparação por ser gêmeos, ainda mais se forem fisicamente iguais e tudo mais, né? Talvez de querer se diferenciar um do outro. Então, se vê que um é muito bom numa coisa, o outro vai querer ser ruim, justamente para ter a sua individualidade, a sua personalidade. Mas isso pode acontecer com irmãos não gêmeos também, né? Aí vai depender mesmo deles, né? De como que eles interpretam o mundo. Bom, vamos lá, onde que eu parei aqui? Eu já falei. Tiveram algumas perguntas sobre desfraude. Ó, a Caroline, acho que Caroline, o nome dela, não tô nem entendendo a minha letra direito. A Caroline e a Clécia falaram que queriam fazer o desfraude noturno, né? Queriam tirar a fralda da noite. Bom, primeiro a gente tem que pensar como que foi feito esse desfraude diurno, né? Foi feito na hora certa, ou foi feito junto com a turma na escola. Às vezes teu filho... Eu tenho até aqui um destaque só sobre desfraude, deem depois uma olhadinha lá, né? Porque para a criança desfraudar 100%, de forma saudável e tudo mais, ela tem que tá madura nos 3 aspectos, no físico, no cognitivo e no emocional. Então, por exemplo, o Levi, ele não faz cocô na fralda desde os 5 meses, né? Porque eu pratico higiene natural com ele desde pequenininho. Tiveram alguns escapes quando os dentes estavam saindo, porque o cocô saía mole, então ele não conseguia, não tinha tanta maturidade para ter esse controle. Aí acho que o último escape que ele teve foi com 1 ano e 1, que foi quando estavam saindo os dentinhos dele. Mas depois disso não teve mais nenhum. Com 1 ano e 3 ele já levava a gente pro banheiro para ele fazer e tudo mais. E hoje que tá saindo os 4 caninos dele, ele até teve uma diarreazinha ontem, tudo, não teve escape. Ele foi 3 vezes no banheiro, praticamente seguidas. Porque o que ele teve? Ele tem a maturidade física, que é o controle do esfíncter, né? A cognitiva, de perceber a vontade de querer ir ao banheiro, e a emocional, de estar preparado para ir ao banheiro, né? Não tem apego à fralda, não tem apego a alguma brincadeira e tudo mais, né? E a gente tem o desfraude do xixi, do cocô, da noite e do dia. Já o xixi, o Levi, eu vejo que ele tem a maturidade física, porque ele consegue controlar o esfíncter dele. Eu vejo que ele sabe, se ele quiser mexer o pipizinho dele, ele mexe. Ele já pula com os 2 pés, já tem alguns outros sinais. Eu sei que ele tem o cognitivo, porque às vezes ele pede para ir fazer xixi, mas eu acho que ele não tem a emocional, porque ele não tem ainda a maturidade. Se ele tá brincando, tá entretido, ele não vai parar para ir fazer o xixi, porque para ele a brincadeira ainda é mais importante do que ir ao banheiro, né? Então ele ainda não tem esse emocional pronto, né? Ele ainda não se importa o suficiente, não tem essa maturidade, né? Não se importa de ficar molhado, para ele é mais importante brincar. Então eu vejo que ele pede mais para ir ao banheiro fazer xixi quando ele tá em transição de atividade, então quando ele não tá envolvido em alguma coisa. Então, se a gente terminou, Levi, vamos fazer tal coisa agora? Aí ele pede para ir no banheiro. Ou quando ele vai dormir, ele pede para ir no banheiro. Então são em alguns momentos de transição que ele pede, mas se ele tá entretido, ele ainda não tem essa maturidade emocional 100%. Então tem que ver se o filho de vocês Bom, o de 5 anos com certeza tem o físico pronto, o controle do esfíncter. O cognitivo provavelmente também, talvez seja uma questão emocional, que aí teria que, né, investigar a fundo, ver o que é. Mas o que vocês podem fazer para ajudar a desfraldar, né? Porque teve uma outra mãe também, teve essas 2 que falou do noturno, e teve uma também que falou do diurno, que a filha dela tem, acho que 2 aqui.
A Maíra desfralda a filha de 2 anos e 5 meses que não gosta de ir no banheiro. Bom, deixa eu terminar aqui o noturno e a gente já vai por essa questão de não gostar do banheiro. Então, o noturno, tem gente que fala pra não dar água, né? Não dá nada pra beber 1 hora antes. Se teu filho não tiver sede, não pedir, ótimo. Mas eu acho meio cruel negar água pra quem tem sede. Então, talvez você converse com ele, né? Já tem 5 anos, já entende. Ó, filho, tá com sede, vou te dar água, mas eu tomo só um pouquinho pra não dar vontade de fazer à noite e tudo mais. Levar ele no banheiro antes de dormir, né? Claro, pra dormir já com a bexiga vazia. Até porque se a gente dorme com a bexiga cheia, a gente nem tem um sono tão bom, né? A gente não pega aquele sono profundo. E aí você observa, porque o hormônio que libera o xixi é oposto ao hormônio do sono, né? Oposto à melatonina. Então eles ficam brigando um com o outro. Por isso que a gente fica, eu vou no banheiro, não vou, tô dormindo, não tô. Porque são esses hormônios brigando. E nas crianças a gente percebe nitidamente que elas ficam agitadas, mexendo a perna e tudo mais. Então é óbvio que teu filho com 5 anos já deve estar dormindo, muito provavelmente, no quarto dele e sem babá eletrônica. Então se você ainda tiver de quando ele era bebezinho, instala lá, porque aí do teu quarto, se você tá dormindo e perceber alguma movimentação no quarto dele, é sinal de que ele deve estar querendo ir no banheiro. Então, da mesma forma que você auxiliou ele de manhã, né, durante o dia para desfraldar, você também dá esse auxílio à noite. Então, você percebeu que teu filho tá com sono agitado, leva ele até o banheiro para fazer xixi, né? No caso que ele já tem 5 anos, ele vai ao banheiro. Se o teu filho é menor, que quem que foi? A Caroline não falou a idade do filho dela. Mas se for menor, talvez já deixe o piniquinho dentro do quarto, para não precisar, né, sair, fazer muita movimentação, porque quando a gente leva a criança no banheiro à noite, quanto menos a gente mexer com ela, melhor, né? Sempre deixar a luz escura, talvez só uma lanterninha no celular, para não ter aquele despertar, né? Para não interromper muito o sono e tudo mais, para depois continuar a fluir tranquilo. E o fato da filhinha da Maíra não gostar do banheiro, né? Como ela tem 2 anos e 5, é uma idade boa, porque assim, eu não acho nem legal desfraldar muito cedo e nem é bom também desfraldar muito tarde, porque isso causa vários problemas. Já tem estudos, né, que mostram que crianças que desfraldam muito tarde têm tendência a ter mais escapes, têm tendência a ter mais infecção urinária, renal. Então, acho que 2 anos e 5 é uma idade boa pra gente estimular a criança, né? Não é forçar, não é dar recompensa, não é brigar, não é nada. Então, mostrar pra ela você indo no banheiro. Ó, filha, como a mamãe senta aqui no vaso, ó. E deixar ela sentada, pôr o redutor pra ela, ou pôr o piniquinho ali do lado. Se ela não gosta do banheiro em si, então põe o pinico em outro lugar. Ou se quer fazer no banheiro, leva alguma coisa para distrair ela, algum brinquedo, algum livrinho. A gente tem que ir contornando essa situação. No começo, o Levi, como sempre fez higiene natural, eu fazia na pia, né? Porque fica mais fácil de segurar do que segurar na privada, que é baixo, e a privada até 1 ano não é recomendado por causa das bactérias e tudo mais. Então eu segurava, ele fazia as necessidades na pia. E quando eu fui passar ele pro pinico, no começo ele não gostava muito porque ele não se sentia seguro. Ele parecia que o pinico ia tombar. Então ele não gostava. Então ficou um tempinho ainda na pia. E o redutor também balançava no vaso. Ele também se sentia inseguro, né? Vaso alto, grande, sem pôr o pé no chão. Então eu fui adaptando, esperando ele crescer um pouquinho mais, até que hoje ele senta no pinico, fica firme, com o pé no chão, consegue se segurar, ele se sente seguro e faz, porque a gente tem que se sentir seguro para poder relaxar e fazer xixi e cocô. Se a gente tá tenso, trava, aperta ali e não vai sair nada, né? Então a gente precisa relaxar, né? Precisa estar se sentindo seguro, que não vai cair, que tá tudo bem, né? Isso é uma coisa instintiva, né? Então
a filha tem que estar se sentindo bem para poder fazer o xixizinho dela, o cocô dela fora da fralda. Então, vocês que estão falando de desfraude, assistam o destaque HN do Levi e de desfraude mesmo, que lá vai ter bastante informação para ajudar vocês nesse processo. Agora, veja que horas são. Eu tenho medo desse Instagram cortar, ó. Temos mais uns 15, 20 minutos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Maria. Deixa eu ver aqui. A Agatha tá falando de desfraude também. Minha filha de 3 anos às vezes faz xixi e cocô na calça. Será que ainda não desenvolveu a maturidade emocional? Pode ser que sim. 3 anos está no processo. Ainda mais você que tá com gêmeos pequenininhos. É normal ter regressão, né? Tá vendo os irmãozinhos na fralda, querer usar fralda também. O Levi, eu pergunto sempre pro Levi, toda vez que ele vai no banheiro eu pergunto: Levi, você quer pôr fralda ou cueca? Tem vezes que ele fala tem vezes que ele fala tem vezes que fala cueca. Aí ele fica de cueca um tempinho, tô com a cueca igual o papai, não sei o quê. Fica todo feliz se achando, desfilando pela casa. Aí dá um tempo, ele vem e pede: mamãe quer pôr fralda, porque a cueca molha. Eu acho que ele tá concentrado que tá com a cueca. Acho que quando ele quer desligar, quer brincar, aí ele pede pra pôr a fralda, porque ele não tem que se preocupar de querer fazer xixi, né? E se fizer, molhar a perninha, molhar o pé, que é desagradável. Aí ele vem e pede pra pôr a fralda de volta. Aí põe e pede pra pôr a cueca. Aí vem com todas as cuecas do armário pra cá. Então eu sempre pergunto, né? Então pergunta talvez pro seu filho. Acho que é mais respeitoso. A gente quer desfraldar rápido para se livrar das fraldas e tudo mais, mas esse controle é deles, né? Eles sempre foram acostumados a fazer na fralda desde que nasceram. E aí agora a gente acha que tá grande, é uma necessidade nossa, tipo, não, chega de fralda, não aguento mais comprar fralda e tudo mais. Mas é uma coisa que tem que partir deles, não tem como forçar, né? E se eles não tiverem uma experiência boa no desfraude, isso pode causar traumas, né? Só que ao mesmo tempo a gente também não pode deixar eles não incentivar eles a tirar a fralda, né? A gente tem que incentivar, mas sempre respeitando o limite deles. Deixa eu ver aqui. Essa eu respondi. Falei desse, falei. A Agatha falou também, né, Agatha, que você tá com gêmeos de 8 meses que eles acordam de madrugada. E a Jamile também perguntou como faz para o filho dela dormir a noite toda de 1 ano e 2 meses. Bom, tem vários aspectos que influenciam o sono, né? Primeiro, eles estão tendo aporte calórico durante o dia, porque senão eles podem acordar de madrugada com fome. Eles podem acordar de madrugada por querer fazer xixi, que nem eu comentei, a gente fica com esse sono, né, com os hormônios brigando, vou fazer xixi, não vou. Isso pode acabar despertando eles durante a noite. Então, às vezes, teu filho acordou ali, fez xixi, chorou um pouquinho e logo depois já voltou a dormir. Pode ser isso, pode ser falta dos pais, né? Até 1 ano e meio, mais ou menos, eles têm uma necessidade de se sentirem seguros. Às vezes eles acordam só para saber se eles estão protegidos, se os pais estão por perto. Então, já teve algumas vezes, por exemplo, do Levi chorar e eu entro no quarto, ele viu que eu entrei e já voltou a dormir sozinho. É só para ter essa segurança de que tem alguém próximo, né? Como se eles estivessem numa selva, né? Uma coisa meio instintiva, assim. De procurar mesmo esse aconchego, essa segurança. Eu sei que minha mãe tá aqui do lado. Pode ser salto também de desenvolvimento, né? Descobrir uma nova habilidade. Então,
Por exemplo, quando o Levi começou a engatinhar com 7, 8 meses, ele acordava de madrugada, ficava engatinhando sozinho no quarto e acabava dormindo. Acho que o sono vencia. Aí eu ia ver, ele estava dormindo no chão, no meio do quarto ali, tinha saído da cama, né, que é no chão a cama dele. Então ele acordou para ir treinar e engatinhar. Ele tá tão feliz com essa nova habilidade, com essa nova descoberta dele, que ele queria praticar até de noite. Então pode ser isso também. Então a gente tem que ver qual que é essa necessidade do nosso filho. Mas se ele foi no banheiro, se ele comeu bem, se ele teve bastante atenção tua durante o dia, né? Isso já ajuda a não ter tantos despertares noturnos. Tirar sonecas durante o dia também é importante. Ter rotina, né? E o teu ritual noturno, de sempre já dar umas 6 horas, só luz baixa, né? Só de abajur, não deixa a luz de teto. Então, faz sempre a mesma coisa, o banho, o jantar, e depois, né, vai dormir. Como que teus filhos estão dormindo? Estão dormindo no peito? Estão sendo ninados no colo? Porque como eles entram no sono noturno, é como eles vão querer voltar a dormir durante a madrugada, se eles estiverem despertar, né? Então, às vezes, se ele dorme no peito, se ele acordar de madrugada, ele vai procurar o peito para voltar a dormir, procurar o colo para voltar a dormir. Então, a gente tem que fazer essa transição gentil no início do sono noturno, para ir substituindo essas associações do sono, né? Então, se está sempre dormindo no peito, então quando está quase dormindo, põe no colo e nina no colo. Se você já nina no colo, quando está quase dormindo no colo, já põe na cama. Se já vai quase que dormindo na cama, aí vai balançando o bumbum. Aí vai balançando cada vez menos, parando antes dele dormir de vez. E assim a gente vai fazendo as transições para tirar essas associações do sono, para eles aprenderem a voltar a dormir sozinhos, caso eles acordem de madrugada. E dormir cedo também ajuda, porque como o ápice da nossa produção de melatonina é quando começa a escurecer até uma meia-noite, se eles pegam o aproveitamento desse hormônio dormindo nesse horário, a qualidade do sono também é melhor. E a Agatha também perguntou que, né, o filho de 3 anos fica de lado, né, por conta, acho que, dos gêmeos de 8 meses. Então, o que você pode fazer? Envolver eles nas atividades dos gêmeos. Ó, vem ajudar a mamãe a trocar a fralda, pega lá pra mim. Nossa, como você, né, faz algum encorajamento pra ele. Nossa, como você é cuidadoso, você sabe fazer direitinho isso, como sabe pegar. Nossa, né, vai elogiando ele pra ele se sentir bem, se sentir pertencente, deixa ele participando. Se você amamenta, enquanto tá dando de mamar ou dando mamadeira, sei lá, faz uma brincadeira com ele, né, já que teu filho tá aqui no colo, vai interagindo com ele de alguma outra forma. E se você puder tirar pelo menos 10 minutinhos no seu dia para ficar só com ele, isso já vai fazer uma grande diferença na rotina de vocês, no relacionamento de vocês, que ele vai se sentir importante, falar, nossa, minha mãe parou tudo para ficar esses minutos comigo, né? Me deu toda a atenção, sem irmãozinho, sem celular, sem nada. E aí a criança, esse breve tempo já faz a criança se sentir super importante, super amada, super aceita. E já vai ajudar. Eu acho que é isso. Boa noite. Aqui ela senta no pinico, mas não faz, só brinca. Então, tá conhecendo, tá explorando o pinico. Às vezes ela ainda nem sabe o que é pra fazer lá. Por mais que a gente fale, tudo, ela ainda não tem assimilação 100%, como é que ela relaxa ali pra fazer. Às vezes ela pensa que é um brinquedo mesmo, se ela brinca. E avisa o cocô depois que faz. Então, isso é uma das fases do desfraude, né? Primeiro a criança faz e nem percebe que fez. Tanto faz se né, tá ali molhado ou não tá. Depois a criança começa a perceber que
que fez, né? Depois ela... São 4 etapas. Primeiro ela não liga, depois ela faz, e depois que ela liga, que ela começa a perceber que fez, depois ela sente a vontade de fazer, mas acaba, né, não chegando a tempo, e depois que ela consegue ter esse controle mesmo de ir fazer. Então ela deve estar no terceiro passo, de fazer de perceber só depois que fez. E depois, o próximo passo é o de desfraude, que começa o desfraude mesmo, que é a percepção da vontade de fazer, e aí avisar para ir fazer no pinico, no redutor e tudo mais. Então ela tá na terceira fase, a quarta já é o início do desfraude mesmo. As minhas tem 9 e 7. Qual a dica? Dica do quê? Me perdi. De dormir, de birra, de cooperação, não peguei. E pegar quando chora. Ah, eu sempre pego quando chora. Não deixo chorando de jeito nenhum. As crianças, elas são dependentes da gente ainda, né? Eles não sabem, eles dependem da gente pra ver se limpou o bumbum direito, pra fazer a comida. E o sono é mais uma das necessidades que eles têm, que eles precisam da gente, né? Pra embalar. Pensa quando você era pequena, até quando você gostava de dormir sozinha? Você gostava de dormir no escuro? Tenta lembrar da sua infância. É natural isso da criança, de se sentir seguro mesmo. Só quando a gente fica maiorzinho que a gente, né, não quer. E aí, se a criança chora, tá se sentindo desamparada, o que isso vai causar nela? Ela vai se sentir mesmo abandonada, não vai se sentir importante, vai mexer com a autoestima dela, vai se sentir insegura, né? E você vai se sentir bem ouvindo o teu filho chorar no quarto do lado? Eu não aguento. Eu pego, acalmo e aí ponho de volta na cama. Dormir no colo sempre atrapalha? Não, não é que atrapalha. Eu ninei bastante o Levi no colo. A questão é que vai chegando uma hora que pesa, né? Porque carregar um pacotinho de pouquinhos meses é uma coisa. Agora carregar um moleque já de 2 anos, aí já começa a doer as costas e tudo mais. Mas com o Levi eu fui fazendo a transição gentil. No começo ele até tava dormindo direto na cama, mas eu fiquei mal. Foi até por mim que eu coloquei no copo. Ai, mas ele é tão pequenininho, acho que ele tava uns 4, 5 meses, tão pequenininho, dormindo sozinho na cama. Ai, não, eu quero ninar, que eu quero aproveitar esse momento, porque, né, não vou ninar pra sempre, não vou ficar ninando no colo com 5 anos, com 10 anos. Não, eu quero aproveitar esse momento, tudo bem se ele ficar um pouquinho viciado, depois eu vou aguentar as consequências pra desviciar e tudo mais, né, se eu já estiver cansada e tal. E aí foi indo, aí com o tempo ele era ninado um pouquinho, aí eu curti um pouquinho, e aí depois eu punha ele na cama, e aí eu terminava de ninar ele na cama. Ah, a Vivi, a minha tem 1 ano e 9. Legal. Bonitinha, perto da idade do Levi. Eu dormi todo dia à meia-noite ou de madrugada. E dormi todo dia e à meia-noite ou de madrugada. Não entendi, Vivi. E dormi todo dia à meia-noite ou de madrugada. E dormir esse horário? Não. Filha de 1 ano e 9 meses e dormir meia-noite? Muito tarde, né? A criança tem que dormir entre 7 e 8 horas, 8 e meia. Tanto para o bem delas, como eu comentei no começo da live, por questão de hormônio, desenvolvimento, quanto para vocês pais poderem aproveitar o fim da noite para vocês também. Essas transições funcionam demais. Aprendi com você e foi o que salvou o nosso sono no outro aqui. Ah, que bom, Pri! Que bom que deu certo aí. Aqui também deu.
né? Não podemos desamparar. Aqui, a Juliana. Minha nenê tem 3 anos e 3 meses e tem horas que sabe as cores mais e tem horas que esquece tudo. É normal? É normal. Às vezes ele não assimilou mesmo 100% das coisas. Eles começam a assimilar mais a partir dos 3 anos mesmo. Eu tô ensinando o corpo Levi também, que ele adora repetir cor. Tudo ele fala azul, memelo. Azul, memelo. Tem hora que ele acerta, tem hora que ele erra também. Tá assimilando ainda. A gente tem que lembrar que nessa primeira infância, né, até os 6 anos, 7, assim, esse primeiro centênio, a gente tem que focar na educação emocional dos nossos filhos. Eles vão estudar pro resto da vida depois. Aí vem a escola, vem o colegial, aí vem a faculdade, vem pós-graduação. Meu, o negócio não para nunca, só foca no intelecto, no racional, em saber escrever. E aí cresce um monte de adulto imaturos emocionalmente, que não sabem o que querem da vida, estão perdidos, estão frustrados, né? Não sabem conversar direito, não sabem resolver problemas. Então a gente não tem que ficar tão preocupada com isso agora, assim, sabe? Eu já vejo que tem algumas mães com filho de 3, 4 anos. Eu quero que ele já escreva o nome dele. Mas pra quê? Você acha que ele não vai aprender mais pra frente? Lógico que vai. Não precisa ser, meu filho aprendeu com 2 anos. Meu filho foi primeiro. Meu filho. Para com essa competição, dessa coisa de, sabe, de querer as coisas antes da hora. Deixa essas crianças aproveitarem, irem descobrindo. É claro que se tiver algum desenvolvimento muito fora do padrão da idade, a gente tem que se atentar para ver se tem, né, alguma dificuldade, assim, para buscar alguma ajuda, alguma terapia. Mas em casos simples, não, a gente tem que focar mesmo no emocional dos nossos filhos, sem se preocupar com os outros. Né? A gente tem que estar atento o qual que é o desenvolvimento mesmo de cada fase. Eu já recomendei aqui, acho que foi até na live passada, o livro de Montessori. Lá tem muitas coisas que fala por idade, né? O que a gente pode esperar em cada idade, qual que é a janela de aprendizado de cada idade. Então, nessa idade eles estão abertos a aprender isso, nessa idade abertos a aprender aquilo. Isso é muito bom para ir, né, justamente ir guiando a gente no desenvolvimento. Eles querem fazer a mesma e começa a disputa e as complicações. Alguma dica do que fazer? Pri, teve alguém que já perguntou isso aqui hoje, viu? Já respondi isso aqui na live. Mas eu vou te dar uma colher de chá. Eu sugeri fazer combinados, né, com eles, porque no teu caso a Sofia pequenininha, não sei se vai funcionar. Se bem que eu contei a história do Levi com ele, funcionou combinado de dar uma volta a cada um. Por exemplo, no Velotrol. Mas o que você pode fazer é usar um timer ou uma ampulheta de tempo. Então fala, agora tá na vez do Samuca usar. Quando acabar esse tempo, tá na vez da Sofia. Acabou a ampulheta. Então como eles não têm noção de tempo, que eu falei, né? Tipo assim, o que são 5 minutos? A ampulheta ali é algo concreto, que eles conseguem ver a areinha passando e saber, terminou meu tempo, agora tá na vez do outro. Ou o timer de cozinha, né, de forno, que aí apita, ele sabe, quando apitar, tá na vez do outro. Essa é uma forma de tentar dividir o brinquedo. Ou distrair um com alguma outra coisa, né, mostrar alguma coisa mais atrativa. Ou tentar ter 2, um para cada um. De repente, dependendo do que for a atividade. Madali Fagundes. Oi, comecei a te seguir há pouco tempo. Tenho uma filha de 4 anos. Ela é muito esperta e amorosa pela idade. Mas tem hora que ela fica muito agressiva. Grita e queria bater em nós. Ela não era assim. Então, eu também acho que já comentei uma coisa parecida com isso aqui nessa live. E vai me fechar daqui 25 segundos. Então, eu sugeri para você rever essa live. Mas deixa eu ver o que eu posso te ajudar. 4 anos, como eu falei, elas são imaturas. Ai, meu Deus, o tempo tá acabando, 15 segundos. Gente, acho melhor você assistir, que eu já respondi isso nessa live, tá bom?
Tenho 5 segundos, só quero agradecer pela tua companhia.